Olá pessoal, começando mais um Jurapod, ao meu lado do Gabriel Foguinho, como é que você tá? Beleza, Jura? Vai mandar um abraço pra quem hoje? Hoje meu abraço, agora? Sim. Um abraço meu amigo Eric, da PL Informática, tamo junto, meu irmão. Melhor assessoria de computação que existe no município de Lauro de Freitas. Seu computador tudo ok? Só na mão de Eric, a PL Informática. Você que está nos assistindo aí, que não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, nos acompanha nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook, vai lá, acompanha, compartilha nosso material, nosso conteúdo, que é de grande importância e fortalece o canal. E hoje aqui nós vamos bater um papo aqui, o papo hoje é de orientação e instrução aqui, viu, Foguinho? A gente vai bater um papo hoje com a defensora pública do estado da Bahia, doutora Juliane Andrade. Seja bem-vinda, doutora. Boa noite, Iraci, boa noite, Gabriel, boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo no Jurapod. É uma alegria muito grande, um prazer estar aqui com vocês. Doutora, a composição da Defensoria Pública do Estado, nós temos a Defensora Pública Geral, que é hoje uma mulher, né? E a senhora é coordenadora de uma das coordenações. Exatamente. Da composição. Queria que você explicasse um pouquinho sobre como é que compõe essa Defensoria Pública. Com certeza e com muita alegria. Juraci, hoje a Defensoria Pública, né, no nosso organograma, a nossa organização, ela é composta pela Defensoria Pública Geral, né? Hoje, doutora Firmiane Venâncio, que iniciou seu mandato agora em março deste ano. Sim. E leva aí pelos próximos 2 anos. A Subdefensoria Pública Geral também uma mulher, doutora Soraya Ramos. E abaixo dessa hierarquia, nós temos 2 grandes coordenações. Uma coordenação da capital, doutora Danila Fonseca, também uma mulher no cargo de chefia. E temos uma grande coordenação que abarca todos os interiores. Que hoje uma das grandes missões da Defensoria Pública é chegar aonde as pessoas mais precisam. E nosso interior da Bahia, precisa muito que a Defensoria Pública chegue. Nós ainda temos um quadro de pessoal, né, por conta de questões orçamentárias mesmo, ainda muito reduzido, muito aquém de, por exemplo, o Ministério Público, de juízes, né? Nós trabalhamos em conjunto, né, trabalhamos juntos, mas ainda somos muito poucos em relação a isso. E temos uma coordenação dos interiores, hoje coordenada por Dr. Walter Nunes da Fonseca, que coordena o interior. E, de acordo com as nossas áreas de identificação, nós temos hoje 14 regionais. Até anteontem nós éramos 13 e recentemente agora temos a 14ª regional em Teixeira de Freitas. Então nós temos 13 regionais, são os polos, né, nos nossos interiores. Então temos aqui a região metropolitana, temos Feira de Santana, Irecê, agora Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Juazeiro, Paulo Afonso, as grandes cidades nos nossos interiores, né? Que aí cada cidade dessa, ela abarca outras cidades menores, onde já existe a Defensoria Pública. Hoje, eu sou coordenadora da região metropolitana, que é a 7ª regional, que abarca Camaçari, que é a nossa sede, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias e Ilha de Taparica. Então, e hoje, né, com muita alegria, né, já puxando aí esse assunto de lideranças femininas. Hoje a Defensoria Pública do Estado da Bahia tem em seus cargos de liderança mais de 70% de mulheres. Está bem representada. Muito bem. Doutora, somando essas cidades da 7ª regional, dá quase o quê? 1 milhão de... Mais ou menos por aí. Dá quase isso aí, né? Porque, assim, Camaçari e Lauro de Freitas são grandes, são enormes. E o que a gente tem na região metropolitana? A gente tem uma característica muito peculiar, que é aquela mistura, né? A gente tem um pouco da capital, a gente tem esse trânsito muito intenso, né? De capital e região metropolitana, quem mora em uma e trabalha na outra, quem trabalha na outra e mora em uma. Sim. Então, a gente tem esse trânsito muito grande, sem perder as características ainda de interior. Aquele cheirinho de roça aí. Exatamente. Tem a pontinha ali, o cheirinho de roça, e nós temos muitas zonas diferentes. Então, por exemplo, a gente hoje tem Lauro de Freitas, nós temos um grande centro aqui. Sim. Nós temos uma área como Vilas do Atlântico, que é uma área mais voltada, né, que tem mais essa questão da praia, tem muito essa questão do turismo. Camaçari nem se fala, né, que a gente tem uma zona rural muito grande, temos o que nós chamamos a orla, né, que são as praias aqui do nosso litoral. Sim. Nós temos a sede, que é aquela parte mais urbana, tem o polo. Então, é uma regional que ela é muito desafiadora, né, da gente lidar e trabalhar todos os dias, porque é uma miscelânea aí de características e para cada demanda nos exige um comportamento diferente. Então, você não trata a zona rural da mesma forma que você trata o centro da cidade, que você trata uma questão que acontece no litoral. Então, a gente tem que conhecer muito bem
né? Cada partezinha aí da nossa cidade, nossa regional. Temos uma ilha de Taparica com características próprias de lá, até, com um trânsito até... A ilha, os 2 municípios? Vera Cruz e Taparica. Todos 2 são vinculados a... Porque em relação à justiça, eles são a mesma comarca. Entendi. Agora, quando o Jura fala assim, quase 1 milhão de habitantes, agora quando a gente leva para a defensoria, temos quase 1 milhão de defensores também lá? Oh, Gabriel, sonho, queríamos nós. Hoje nós somos 426 defensores, né? Ainda somos poucos. Um para cada, um e 1 milésiminho para cada município. Pois é. Se fosse dividido, Se fosse dividir, para cada... né? Nós ainda estamos, né, em poucas unidades. Nosso plano, né, o plano de doutora Firmiani, como defensora pública geral, o foco dela é realmente a expansão da defensoria pública. É conseguir levar a defensoria pública aonde mais precisa. No que diz respeito aos territórios de identidade, nós vamos chegar ainda esse ano em todos os territórios de identidade da Bahia. Vamos chegar em Santa Maria da Vitória e Parnamirim, que é lá na bacia do Parnamirim, que era o único território de identidade, né, por conta das divisões que são feitas, inclusive uma divisão feita pelo governo do estado, né, a gente tem várias divisões, tem as regiões por área e tem os territórios de identidade. O único que nós ainda não havíamos chegado era a bacia do Parnamirim, que vamos chegar agora esse ano. Nós temos 14 defensores públicos recém-possados, tomaram posse no finalzinho do mês de julho, e eles estão agora em curso de formação, né? Estão aprendendo a ser defensores aqui na capital, então conhecendo as áreas, conhecendo as atuações, conhecendo a estrutura da defensoria e provavelmente daqui a uns 2 ou 3 meses estarão indo, né, para encher ainda mais nossa Bahia aí de defensoras e defensores e chegarão à bacia do Parnamirim. Doutora, quando a senhora chega, fala assim, a defensora-chefa pretende expandir, isso também depende do concurso público. E quando a gente tem concurso público, normalmente o número de vagas é pouquíssima. Eu quero que a senhora falasse sobre isso. E também quem está nos assistindo e tem interesse em ser defensora pública, não precisa ser advogado, só ter o curso de Direito. Exatamente. Um dos pré-requisitos é ter o bacharelado em Direito e ter, Juraci, isso é muito importante, 3 anos de atividade jurídica, que não necessariamente é advocacia. Pode ser advocacia, mas também pode ser uma assessoria de um juiz, pode ser qualquer atividade em que você... utilize o seu diploma. Então, você tem que comprovar esses 3 anos de atividade. Então, qual é o cenário que nós temos hoje? Né? Como eu bem falei para vocês, é do interesse dessa gestão a gente expandir a defensoria pública. A gente está com um concurso em andamento. Esse concurso, inicialmente, foram providas 50 vagas, que já foram preenchidas há muito tempo. Temos 170 aprovados e faltam cerca de 56 a serem chamados. O concurso já está durando... cerca de 1 ano, 1 ano e meio. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga, né, nomear todos os aprovados, né, nesse período, antes do concurso vencer. E isso tem sido algo recorrente dentro da Defensoria Pública. Todos os últimos concursos que foram feitos, estamos agora no 8º concurso, todos nós conseguimos esgotar a lista de nomeados. Para isso, dependemos de orçamento. Né? O nosso orçamento ele vem do governo do estado. Então, todo ano, né, juntamente com os outros órgãos de justiça, a gente tem essa batalha, essa luta por suplementação, né? A gente está chegando agora no momento, setembro, outubro, o momento da suplementação. Então, a gente só consegue realmente fazer essa expansão se a gente tiver orçamento para isso, né? E a gente vem, né, tentando, com muito esforço, né, com muito diálogo aí com os poderes públicos, trazer orçamento para a Defensoria para que a gente possa levar esse acesso à justiça, esse atendimento a quem mais precisa. A expectativa é que, esgotando a lista, e é assim que tem ocorrido nos últimos anos, esgota-se a lista e abre concurso de novo. Porque a gente quer realmente tentar se igualar às outras carreiras de justiça, né? Porque até para o trabalho do dia a dia é muito desigual. Eu, por exemplo, minha primeira comarca foi Alagoinhas, e eu, como defensora recém-empossada, eu era defensora de 3 varas na comarca de Alagoinhas. 2 varas criminais e 1 vara da infância e da juventude. Para cada vara, tinha um juiz e um promotor. Então, era uma defensora para 6 agentes de justiça. Então, assim, o trabalho não é pouco, é um trabalho árduo, mas é um trabalho muito gratificante. A gente tem a alegria de trabalhar para quem mais precisa. A gente tem a alegria de levar o acesso à justiça, de levar educação em direitos, né? Porque vai além do processo. O trabalho da defensoria, ele vai além de guiar alguém que não tem condições de pagar um advogado, né? A gente faz esse trabalho, esse papel para quem não pode custear um advogado, mas a gente também faz muito papel de chegar nas localidades onde a gente mais precisa. Inclusive, Juraci, queria aproveitar o espaço aqui, falando em chegar aonde a gente mais precisa. Nós temos um projeto chamado DPE Interioriza, inclusive iniciado agora na gestão da doutora Firmiani. Até então nós
né? Nós não tínhamos um projeto semelhante, que é justamente um projeto em que a gente leva o atendimento da defensoria para cidades onde já existe a defensoria, mas em locais mais afastados. Nossa última edição, a gente fez aqui em Lauro de Freitas, foi no bairro de Areia Branca. Então, a gente fez num colégio lá no bairro, lá no Jambeiro, depois do Jambeiro. Então, assim, levamos realmente a defensoria para um local onde a gente sabe que as pessoas têm mais dificuldade de transporte, de locomoção. A nossa sede, ela fica aqui na rua Monte Gordo, na rua Mucugê, aqui ali perto da Rua do Canal, próximo ao Parque Shopping. É um local central. Sim. Mas para a população que mora mais longe, a gente sabe que é difícil. Transporte e tal. Exatamente. Eu até passei hoje pela Paralela por um caminhão da defensoria. É a nossa unidade móvel de atendimento. Esse caminhão, a gente leva geralmente aonde não tem defensoria pública ainda. Inclusive para os poderes públicos conhecerem o nosso trabalho. Muitas vezes, a gente chega nas cidades com a ajuda dos poderes públicos municipais. Então, é uma sede que nos é cedida, é um aluguel. Muitas vezes o gestor público ele tem que ter interesse em ajudar, né, quem mais precisa. É parte da gestão. Sim. Então, muitas vezes, nós chegamos nos interiores e a própria prefeitura, né, os próprios entes públicos dizem, não, Tribunal de Justiça, não, enquanto vocês não têm sede, fica aqui no fórum. A gente tenta evitar, porque a gente tem, inclusive, uma população que a gente atende, que é uma população muito humilde. Então, a gente busca ter uma casinha própria nossa, mas muitas vezes é o poder público mesmo que nos abraça, ou então um terreno. Nós, agora, na Defensoria, nós estamos trabalhando com os econúcleos. Sim. Então, quando nós vamos instalar a Defensoria numa cidade, a gente verifica a viabilidade de construir um econúcleo, que é uma unidade sustentável, né? Ela é feita de container, mas, assim, totalmente ventilada, totalmente adequada, confortável, com acessibilidade para pessoas com deficiência, né? E gera energia própria, energia sustentável, então nós não temos esse gasto com energia. Sim. Além de estarmos cuidando do meio ambiente, levando justiça. Inclusive, agora no próximo dia 4, nós estaremos inaugurando o nosso segundo econúcleo na cidade de Catu. A Defensoria vai estar chegando em Catu, né, para atender a população de lá também. Doutora, quando a senhora fala assim, a Defensoria Pública está aí e está garantido pela Constituição. A defesa, a ampla defesa, né? O contraditório. Mas quando a senhora fala esse relato aqui, muita gente não conhece a defensoria ainda. Só conhece quando o filho do pobre vai preso, que não tem advogado, que a defensoria está ali colado. E até colando com o júri aí, quando a doutora fala que o público da defensoria é um público humilde, como é que esse público humilde tem acesso à defensoria? Como é que é garantido o público? É renda? Joia. É uma conversa muito interessante. E assim, a defensoria, é importante a gente lembrar que das instituições do sistema de justiça, ela é a mais jovem. A defensoria ela foi criada junto com a nossa Constituição, sim, em 88. Em alguns estados já existia um modelo de assistência jurídica. Algumas defensorias têm mais tempo do que a nossa Constituição, mas, inclusive, a nossa Defensoria Pública da Bahia tem 38 anos, tem um pouquinho mais do que a nossa Constituição, mas quando a gente vai comparar com o Ministério Público, por exemplo, uma instituição centenária, quando a gente vai comparar com o Tribunal de Justiça, né, a figura dos juízes, que é algo que desde dentro da Idade Média a gente conhece a figura. Quem é o juiz? Né, a pessoa que está ali para julgar uma causa. Né, a figura do acusador também, né, a figura, muitas vezes, do Ministério Público, não só como acusador, mas como o defensor ali, muitas vezes, da sociedade, já é algo que culturalmente nos é ensinado desde muito cedo. A Defensoria Pública ela foi criada agora, ela é muito mais jovem do que a maioria das pessoas que nós conhecemos. Sim. Então, a gente tem feito um trabalho de levar, né, o projeto Interioriza, a gente vai fazer agora sexta-feira em Abrantes. Então, o caminhão, né, a nossa a gente leva para que as pessoas possam conhecer. Todo lugar onde chega a Defensoria Pública, né, os novos defensores que chegam e que abrem as unidades, é mais do que o nosso dever, e as escolas, e as prefeituras, e as secretarias, nos apresentar a delegacia, Tribunal de Justiça, olha, a Defensoria está chegando aqui, o nosso papel é esse. E quando a gente vai fazer o atendimento, Gabriel, é importante a gente destacar que a Defensoria Pública, o papel dela é de acesso à justiça aos mais vulneráveis, que não necessariamente são apenas as pessoas mais carentes financeiramente. Quando a gente vai falar de carência financeira, a gente tem um patamar, a gente tem na nossa lei que a renda familiar ela tem que ser de até 3 salários mínimos. Então, acima disso, a gente já fala que não é o caso de atuação da defensoria, que é considerado que a pessoa já pode custear um advogado. Contudo, existem algumas situações, como, por exemplo, o processo criminal. No processo criminal, todo mundo tem o direito de defesa. Sim. Você não pode passar por um processo criminal sem ter alguém que lhe defenda. Então, se a pessoa disser assim, olha, eu não quero pagar,
a Defensoria Pública ela pode atuar. Processo... Eventualmente, pode inclusive cobrar honorários para a Defensoria Pública. A gente tem o Fundo de Assistência Jurídica. Entendi. Isso pode eventualmente acontecer. Em alguns casos, que a gente diz que a vulnerabilidade ela é presumida. Então, quando a gente fala de crianças e adolescentes em situação de risco, quando a gente fala de... já está umbilicalmente ligado, mas a população de rua. Quando a gente fala de direitos da pessoa idosa. Quando nós falamos de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, nesses casos, né, quando chega a demanda da Defensoria, elas já são consideradas população vulnerável. Independente do seu patamar financeiro. Independente do patamar financeiro, a Defensoria Pública ela pode atuar em defesa dessas pessoas. Show de bola. Doutora, agora a senhora falando na questão do processo criminal, independente da condição social da pessoa, financeira, ela tem direito à defesa. Ontem eu vi uma reportagem de uma defensora pública atuando como no processo de acusação do júri. Porque é uma chacina que teve em São Paulo. Exatamente, Juraci. Essa questão da Defensoria Pública como assistente de acusação ainda é um tema nebuloso. É bem nebuloso. Né? Existem algumas defensorias estaduais que já fazem isso com frequência, comumente, né? E existem outras que não fazem de forma nenhuma, principalmente, Juraci, por conta da nossa quantidade de pessoas. Na Bahia, por exemplo, o que nos limita não é a possibilidade de ser assistente de acusação. Quando existe uma vítima hipossuficiente, vulnerável, né, que não tem condições, por exemplo, de pagar um advogado para fazer essa função, ela poderia procurar a Defensoria Pública. O que acontece hoje na Bahia é que nós não temos pessoal para fazer essa defesa. Sim. Então, nós temos uma regulamentação interna, inclusive, que em alguns casos muito pontuais, né, de grandes violações de direitos humanos, então, exemplo de uma chacina, né, casos que têm uma gravidade, uma notoriedade muito grande, eventualmente nós podemos fazer, como é o caso aqui da chacina do Cabula. A Defensoria Pública, na chacina do Cabula, né, nós temos um defensor designado especialmente para atuar como assistente de acusação, mas por conta da gravidade, da infeliz grandiosidade daquele evento trágico. Então, nós auxiliamos as famílias que perderam seus entes queridos naquela chacina. Mas é algo que ainda é bem nebuloso, assim, bem discutido no âmbito das defensorias públicas como um todo. Outra coisa, outra dicotomia que existe na defensoria, doutor, é a questão do réu e do autor. Se os dois não tiverem condições de pagar advogado, quando eu chego lá eu tenho uma dicotomia. Quem defende quem? A defensoria vai defender os dois? Vamos lá. Em Salvador, como a gente tem uma quantidade de defensores maiores, a gente tem os núcleos de defesa. Então, por exemplo, em Salvador, na Grande Salvador, se a gente tem um processo de pensão alimentícia, em que a mãe que pede a pensão, ela é cedida pela defensoria. Quando o pai chega para que seja feita a defesa, ele já é encaminhado para o nosso núcleo de contestação. Então, Sim. ele vai poder ser atendido, tanto pela parte autora quanto pela parte ré. No interior, nós ainda não podemos fazer isso. Justamente por conta da nossa, mais uma vez, né, infelizmente, por conta da nossa pouca quantidade de pessoas. Né? Nós ainda não temos pessoal o suficiente para isso. Nos interiores maiores, a gente ainda consegue fazer. Mas nos interiores, a gente tem interior que só tem 2 defensores. Então, assim, se um atua pelo autor e o outro atua pelo réu, e quando o colega sai de férias, que é o outro que substitui, né? Nós temos essa questão dentro da situação dessa, na minha visão, é melhor buscar logo uma composição, né? É o que a gente tenta, assim, tanto na nossa Constituição quanto na lei que rege a Defensoria Pública, em nossa lei complementar, ela fala que um dos nossos deveres, não é favor, não é benevolência, um dos nossos deveres é procurar primordialmente as soluções extrajudiciais. Inclusive, né, até nos interiores, nós temos núcleos de mediação. Então, imediatamente, se não for o caso, por exemplo, de um casal um ex-casal que tem a medida protetiva, que aí realmente não pode fazer, né, por conta da questão do contato, a nossa primeira providência em casos como esse é buscar a solução extrajudicial. Eu digo isso porque eu advogo também, eu vejo que por mais que a gente seja um advogado privado, e a gente percebe que às vezes cabe uma composição, mas as partes não têm interesse. E a gente, por ser advogado, está contratado ali, por mais que a gente tente, as pessoas dificultam, a gente consegue ficar em imagina a defensoria pública, não vai ficar brigando com 2 partes, vendo se tem uma solução ou não, né? Nossa, nossos núcleos de mediação, assim, tanto que os horários, a gente tem horários bem extensos de mediação, porque é difícil, nós temos, né, hoje, dentro de cada unidade da defensoria, nós temos o nosso NAP, né, que é o Núcleo de Assistência Psicossocial,
Então, muitas vezes, a gente precisa mesmo chamar um assistente social, chamar um psicólogo para dar aquela conversada, né? Principalmente quando tem criança envolvida, né? Que é uma situação que ainda é muito mais delicado. Então, a gente, às vezes, precisa fazer primeiro esse acolhimento dentro de um contexto mais social para depois partir para o jurídico. Porque muitas vezes a gente chama e as partes sequer têm condições de compor na nossa frente. Porque, assim, estão com os sentimentos envolvidos, né? Por toda a questão que a gente envolve, né? Eu, particularmente, né, sou... Aproveitando aqui o bate-papo, eu sou defensora da área criminal, né? Trabalho com júri, com execução penal, que são duas áreas bem... Sim. As pessoas consideram pesadas, mas pra mim, pesado mesmo é lidar com direito de família, viu, Assim, eu acho que os ânimos são sempre mais exaltados. É bem... Quando começa é meu bem, quando termina são meus bens. E vai pra lá e vai pra cá. E geralmente, assim, o que a gente sente é que, geralmente a criança, né? E pior que é uma briga meio velada, né? Sempre, Você fica envolvido ali naquele não anda. Não anda. E assim, você vê que muitas vezes o que menos interessa ali é o que é melhor para aquela criança, o que é melhor ali para o futuro, é realmente a vontade, às vezes, de ficar brigando. Então, eu sempre fui mais chegada à área criminal, justamente porque eu acho que os embates do direito de família, eles são, inclusive, muitas vezes mais dolorosos de você assistir, você presenciar. Emocionalmente, né? Agora, como é para cumprir esses prazos? Porque o número de defensores são poucos. Eu fico imaginando o município, como a doutora disse aí, que só tem 2 defensores. Como é essa carga para dimensionar, para... Então, Gabriel, a gente, né, costuma falar que o defensor que ele não está sobrecarregado de trabalho, ele está fazendo alguma coisa errada, porque o nosso padrão de trabalho é realmente estar, né, com muitas demandas. O que é que acontece? Nós temos uma equipe, né, dentro de cada defensoria, nós temos equipe de servidores. Hoje ainda nós não temos, também por questões orçamentárias, um quadro de servidores efetivos, mas nós temos o quadro de redas, né, os servidores temporários, que nos ajudam, né, tanto na realização dos atendimentos, quanto muitas vezes no auxílio ali dos prazos. E a Constituição Federal e a nossa lei complementar, elas nos garantem, Gabriel, a Defensoria Pública ela tem prazo em dobro. Sim. Então, o prazo que o advogado particular tem, justamente na época em que a Defensoria Pública foi criada, justamente por entender que a nossa quantidade de demanda ela é gigantesca, foi nos criada uma das nossas prerrogativas, que a gente chama, a contagem do prazo em dobro. Né? Então, a gente tem um pouquinho mais de elasticidade em relação aos nossos prazos. Mas isso aí a gente conta também com a nossa equipe de servidores, conta muitas vezes com diálogo mesmo com o juiz, olha, tenta mandar aqui X por semana, porque senão a gente fica muitas vezes sobrecarregado, às vezes conta com a ajuda dos colegas. No caso, assim, as comarcas que hoje nós temos 2 defensores são comarcas menores também, né? São as comarcas do interior que têm um tamanho, né, populacional e tamanho territorial também um pouco menores. Mas o que não muda o fato de que também é muito trabalho. Eu tô achando que o verde da defensoria é uma esperança boa. Sempre, sempre. Doutora, a sua coordenação tem vários ramos do direito, né? Sim. Civil, crime, júri, infância e juventude. Fazenda pública. Então, assim, nas cidades maiores, por exemplo, como Camaçari, como Lauro de Freitas, nós temos né, até mais, né, defensores especializados em direito de família, especializados na infância e juventude, em fazenda pública. Né? O que é fazenda pública? Demandas contra os entes públicos, então demanda contra a União, demanda contra o Estado da Bahia, contra o município, defensores da área criminal, defensores da área do júri e execução penal, né? Que tem essa diferença, né? Que o júri são os crimes dolosos contra a vida, geralmente junto com a execução penal. Né? Nós temos, por exemplo, aqui em Lauro de Freitas, o conjunto penal. Sim. Então temos uma defensora que atua, né, exclusivamente no júri e na execução penal. E nas outras unidades, onde nós temos, né, uma quantidade menor de defensores, a gente tem os defensores especializados na área penal e na área não penal. E também depende muito da unidade também. Aqui em Lauro de Freitas, por exemplo, nós temos as varas especializadas. Nós temos a vara do júri, nós temos a vara da família, nós temos a vara civil, temos a vara da infância e do adolescente. Quanto maior o porte da cidade, mais especializações nós temos. Então, hoje, por exemplo, nós temos Candeias, que é uma cidade que, apesar, né, de ser uma cidade grande, nós temos 2 varas. Então, temos a vara civil e a vara criminal. Assim como Itaparica, como Simões Filho, nós já temos mais de uma vara, mas as cidades menores, elas, diante dessa composição, a gente também ajusta a atribuição dos nossos defensores, mas a sua maioria são especialistas realmente nos temas em que atuam. Além desse atendimento jurídico, a Defensoria Pública vem fazendo o social, né? Campanhas, com orientação. Certeza. E aí eu vejo que tem algumas direcionadas para a mulher, para proteção à mulher, para a criança. Exatamente. Recentemente, no mês de agosto,
nós tivemos a campanha Paternidade Responsável. Então, a gente faz essa divulgação mesmo do nosso trabalho, fazendo exame de DNA gratuito, né? Que vai além do jurídico, né? O exame de DNA, ele não é algo jurídico. Sim. Se quiser depois partir para o jurídico, né, as partes têm total liberdade para isso, mas às vezes só querem realmente conhecer, né? Uma criança que só quer conhecer seu pai. Então, nós fizemos agora em agosto, fizemos inclusive na Fonte Nova, fizemos no Barradão e fizemos nas nossas unidades também. Um dia D, né? Que é um mutirão mesmo para fazer exame de DNA, fazendo as coletas, né? Abrimos tudo, sempre, como tudo na defensoria, totalmente gratuito, sem nenhum custo para as partes. Nós temos campanhas de combate à violência, à infância sem racismo. Nós tivemos recentemente na Expo Favela, aqui em Lauro de Freitas, esse final de semana, nós tivemos um stand. Fomos o único órgão do sistema de justiça, convidados pela CUFA, né, pela Central das Favelas, a ter um stand lá na Expo Favela. E divulgamos cartilhas. O maior sucesso na Expo Favela foi a nossa cartilha. Inclusive, eu ia tentar trazer uma para vocês, mas não consegui, porque foi um clamor, que é a nossa cartilha da nossa querida Bia, que é uma cartilha, literalmente, uma historinha falando sobre o racismo na infância, né? Como identificar, como conversar, como dialogar com as crianças sobre o assunto, porque infelizmente assim é comprovado cientificamente que, né, não é que as crianças têm a índole ruim do racismo, nada disso, mas que por viver o racismo, porque vivemos num país, num estado, numa cidade racista, as crianças veem muitas vezes inconscientemente repetem determinados comportamentos. Então a gente fez esse trabalho, inclusive recentemente, Juraci, fizemos no dia seguinte que tivemos nossa reunião, firmamos um termo de cooperação aqui com a Secretaria de Segurança Pública de Lauro de Freitas. No dia seguinte, firmamos um outro termo com a Secretaria de Educação daqui de Lauro de Freitas, com a secretária Vânia Galvão, na qual nós vamos até as escolas municipais de Lauro de Freitas falar um pouco sobre o assunto. Em troca, a prefeitura vai conseguir, né, imprimir uma quantidade maior de cartilhas, porque os pedidos não acabam. Na Expo Favela acabou, a gente pediu mais, acabou de novo. Então, assim, é uma campanha muito bonita, né? Já levamos essa campanha também para os estádios de futebol, né? Porque a gente sabe que o futebol atrai muito a nossa população. Então, quando o Bahia, quando o Vitória entram com a faixa da defensoria falando das campanhas, as pessoas, né, olham. E nós temos uma campanha que, assim, é a minha menina dos olhos, digamos assim, que é o combate à violência contra a mulher. Eu tive a experiência, né, e temos defensoras e defensores por toda a Bahia com uma experiência muito semelhante do combate à violência. Juraci, você que trabalha na segurança pública, eu acho que você vai perceber muito bem o valor de campanhas como essa, que é o da gente combater a masculinidade tóxica. E é o que eu sempre digo, né, quando a gente fala de violência contra a mulher, como vítima, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser abraçada, ela tem que ser retirada daquele seio, ela tem que ser cuidada. Mas quem precisa de tratamento é o homem. Quem precisa mudar a sua conduta e o seu comportamento é o homem agressor. E de nada adianta, muitas vezes, a gente tirar aquela mulher daquele convívio se o homem com a índole de agressividade, ele vai procurar outra vítima com um perfil parecido. Então, o que é que nós podemos fazer diante das leis que nós temos hoje? Eu fui defensora em Alagoinhas do réu. Eu sempre fui uma mulher de combate à violência, né? Sou feminista mesmo, eu estudo o assunto. Então, para mim, sempre foi algo muito... Não é difícil, né? Porque estudei para ser defensora pública, eu estava ciente disso, mas era algo que me inquietava muito. O que fazer? Por quê? Os homens iam presos ou não, respondiam processos ou não, e independente do que caminho na justiça formal se seguisse, provavelmente ele ia voltar a reincidir. Eu estou corroborando com o que a senhora está falando. Eu recentemente estava pensando isso outro dia em casa e comentei, não sei se comentei com você. Eu estava comentando que eu digo assim, tem alguma coisa por causa que as campanhas estão aí. Só que a violência contra a mulher, a violência de forma geral o leque está aumentando. Principalmente na Mas pandemia. a mulher está aumentando também, na mesma proporção. E eu disse assim, eu estava pensando, tem alguma coisa errada. Por que as campanhas não estão dando certo? Aí eu estava conversando com as pessoas e disse assim, por que a campanha, quando eu faço uma campanha ou uma palestra, eu só reúno mulher, não reúno homem? Exatamente. Eu não vou para um batalhão de polícia que tem lá 80% homem, um exemplo. Eu estou falando aqui de uma forma genérica. Eu não vou para um lugar que tem mais homem dizer assim, vamos sentar aqui 50, 100 homens que forem lá, dizer assim, olha, vamos conversar aqui sobre mulher. Exatamente. Bota até aquele ditado lá, botar um título lá, mulher aqui não entra, porque o problema é com ele. Por exemplo assim. Exatamente. E a gente teve uma experiência em Alagoinhas, e já temos hoje em outras unidades, que é o grupo reflexivo para homens. Em algumas prefeituras já é feito, né, com homens
da sociedade, mas na defensoria a gente tem essa experiência com homens que respondem a processo de violência. Então, nós trabalhamos esse homem. Né? Nós trazemos para perto. Então, assim, para eles é um pouco mais confortável a figura da defesa. Porque quando eles olham para a defensoria, eles veem alguém que está do meu lado, né? Que vai fazer a defesa do meu processo. Porque muitas vezes, quando parte do juiz, quando parte do Ministério Público, intimida, acua. Porque são as pessoas, né? Um vai sentenciá-lo e o outro está geralmente o acusando. Então, quando isso partiu da defensoria pública, teve um olhar diferente. Então, eles voluntariamente, não foi algo que foi obrigado, voluntariamente nós convidamos homens que respondiam a processo de violência doméstica para dentro da defensoria, para fazer uma imersão com um psicólogo especialista em masculinidades. Né? Fizemos um grupo, literalmente um grupo. Para vocês terem ideia, eu nem participei, eu fiz a abertura, eu falei da parte jurídica, e o que é que nós percebemos é que homens violadores de direitos de mulheres, geralmente eles, não é que eles não têm noção, não é passando a mão na cabeça, não. Mas, às vezes, eles sequer sabem o que é a violência que eles estão cometendo. A violência, geralmente, para eles se restringe ao tapa, ao murro, ao soco, à violência física. Quando a gente explica sobre violência sexual, sobre violência psicológica, sobre violência emocional, violência financeira, isso para o homem é algo que, para muitos ali, era algo realmente muito novo. Então, eu fiz essa exposição mais jurídica e os deixei a porta fechada. A defensoria já está com esse curso formado, é? Em algumas cidades, sim. Para mim, eu jurava que eu disse assim, eu nunca vi um desse, agora estou... Já temos em Alagoinha, temos em Pirá, temos em Irecê, vamos começar agora em Camaçari, né? Eu sou recém-chegada. Mas a senhora só está fazendo isso com o agressor, não é de forma geral. Por enquanto, a gente está fazendo só com o agressor. Mas alguns municípios... E eles vocês o provocam ou... É porque como eles vão muito à defensoria para fazer os atendimentos, o que é que nós fizemos? Né? Vimos os processos dos quais a gente atuava mesmo em defesa do homem. Convocamos alguns. Na época, eu lembro que a gente convocou uns 30. E uns 3 se recusaram aí. Os outros todos, né, quando eu expliquei como seria, vieram. E o que é que a gente deu em troca? Nada além de um certificado que a gente colocou no processo deles, mostrando para o juiz e para o promotor, olha, esse homem agrediu, sim, ele agrediu, mas é um homem que voluntariamente, isso para mim tem uma força muito grande, ele voluntariamente quis ir à defensoria após um convite, eu não convoquei ninguém, eu não obriguei ninguém aí, ele quis ouvir sobre violência contra a mulher, ele quis ouvir sobre masculinidade tóxica, ele quis ouvir sobre machismo, e ele voluntariamente se prestou a isso. Então você não acha, juiz, que ele merece, talvez, uma pena diferente daquele que não está nem interessado em ouvir? E estatisticamente, vocês já conseguiram ter visão de uma redução? Ele já não foi reincidente? Não. Desse grupo que eu participei, que foi em Alagoinhas. Parabéns para a defensoria. Muito obrigada. Desse grupo, eu acompanhei até o começo desse ano. Daquele grupo, foi o primeiro grupo que eu trabalhei. Depois eu saí de Alagoinhas, né? E eu tenho outra colega lá que está acompanhando. E eu admito que não procurei saber dela do grupo que ela trabalhou, mas do grupo em que eu trabalhei, não houve reincidência. Mas você, na coordenação da senhora, se implantar isso, independente do ser agressor, do agressor que eu digo, daquele que está respondendo, se tentar aplicar isso em alguns setores, como um exemplo que eu digo assim, um batalhão de polícia, porque eu digo onde tem mais homem, que já está todo mundo junto ali. Senta aqui para a gente ouvir um pouquinho a história, né? Perfeito. Inclusive, nós semana passada... seria maravilhoso. Semana passada nós tivemos uma reunião no gabinete da prefeita, daqui de Lauro de Freitas, né, com o vice-prefeito e com diversos agentes para falar. O tema inicial era infância e juventude. Era conversar um pouquinho sobre, né, o fluxo de atendimento das crianças e adolescentes em situação de violação de direitos aqui em Lauro de Freitas. Mas conversando sobre outros temas, inclusive com a tenente da Ronda Maria da Penha, chegamos a esse assunto e já afinamos aqui, já alinhamos contatos, trocamos contatos, justamente para fazer esse trabalho dentro da Polícia Militar. Tá vendo? Já é algo que já está sendo encaminhado para a gente fazer. E, né, por ser a nossa regional aqui metropolitana, vai começar com certeza aqui em Lauro de Freitas. Eu queria tirar dúvida já nesse gancho do social da Defensoria Pública. Eu conheci a ouvidoria da Defensoria Pública, até uma ex-ouvidora, a Vilma Reis, que eu tive contato, conheci, ouvi até umas palestras dela. E como é que funciona a ouvidoria da Defensoria Pública? Quer te ver que é uma coisa tão concorrida para os candidatos que estão ali, aquela mobilização política até, mas como é que ela de fato chega na população?
Pronto. Nós temos a ouvidoria, ela é um órgão que faz parte mesmo da defensoria. A gente chama de órgão auxiliar, né? Porque faz parte da defensoria. As nossas ouvidoras, falo ouvidoras porque só tivemos mulheres ouvidoras até então. Tivemos Tânia Palma, tivemos Vilma Reis, agora tivemos Sirlene Assis e agora temos Naira Gomes, recém-eleita, agora no primeiro semestre. Álvaro Martins não foi não? Álvaro Martins? Não. O ex-deputado? Álvaro Gomes, não. Álvaro Gomes era nosso assessor jurídico, era nosso assessor parlamentar na gestão passada, de Dr. Rafson Ximenes. Um grande parceiro nosso da defensoria, viu? É uma pessoa excelente. Tive a oportunidade de trabalhar com ele na última gestão também. Então, essas pessoas elas são eleitas, né? Elas têm também a ouvidora, o ouvidor, a ouvidora adjunta, como eu falei, né? A Defensora Pública Geral e a SUB. E é um cargo de literalmente auxiliar a defensoria no trânsito com a sociedade civil. Então, é pela ouvidoria pública, pela ouvidoria da Defensoria Pública que a gente chega nas comunidades, nas lideranças. Geralmente, as ouvidoras, né, são pessoas, né, de luta mesmo dentro da sociedade civil, são de algum movimento dentro da sociedade civil e trazem isso para dentro da Defensoria. Elas recebem a reclamação da população. Então, chegou aqui na Defensoria, cheguei lá, fui maltratada. Espero que isso nunca aconteça. Mas aconteceu, olha, eu tenho uma queixa para fazer. A ouvidoria, inclusive, nos procura, defensores, coordenadores, olha, recebi aqui a informação de que a assistida fulano de tal chegou na defensoria, teve esse tratamento e a gente queria apurar para ver o que aconteceu. Então, tem essa função de ouvir crítica, sugestão, reclamação, fazer essa interlocução com a sociedade civil. E como uma ouvidora só chega a tantas pessoas na Bahia, Gabriel, respondendo a sua pergunta. Nós temos hoje, além da figura da ouvidora, nós temos o que nós chamamos de grupo operativo da ouvidoria pública, da ouvidoria cidadã. O que é esse grupo operativo? Em cada unidade da Defensoria Pública, nós temos, né, a cada 2 anos, eleições. Hoje eles são, inclusive, regulamentados, o grupo operativo, por uma resolução da Defensoria Pública. Então, dentro dessa, nós temos uma eleição menor dentro de cada unidade. E hoje, na próxima eleição, inclusive, graças a uma recente modificação, a qual eu tive a alegria de fazer parte dessa construção, nós vamos ter, além de representantes territoriais, como nós temos hoje. Então, Lauro de Freitas, nós temos uma membro do grupo operativo. Em Camaçari, em Feira de Santana, em Salvador, nós vamos ter também os temáticos. Então, além de em cada território, nós vamos ter uma membro do grupo operativo focada nas pessoas com deficiência, outra focada na população em situação de rua, outra focada na população negra, outra na população LGBTQIA+, outra nas populações indígenas e quilombolas. Então, nós vamos ter, né, essa questão da representatividade territorial e também a representatividade temática. Então, elas são espalhadas por nossa Bahia. Então, eu, por exemplo, tenho um contato muito grande com todos os membros do grupo operativo das minhas unidades. Então, sempre que eu preciso fazer uma interlocução com a sociedade civil, eu aciono cada um e a gente consegue fazer essa ponte. É assim que a ouvidoria chega em toda a população baiana. A senhora falando sobre esses grupos temáticos aí, me remete à questão dos direitos também dessas minorias. Como é que a Defensoria abraça esses grupos aí? LGBTQIA+, como é que a gente... Então, Juraci, nós temos primeiro nossas cartilhas. Sim. Então, a gente distribui mesmo, fizemos agora na Expo Favela, nosso trabalho foi exatamente esse. Então, nós tínhamos cartilhas sobre racismo, sobre diversidade sexual, sobre pessoas com deficiência, sobre o trabalho dos catadores de material reciclável, que é uma população também vulnerável, que recebe muito preconceito, né, da nossa sociedade. Sim. E fazem um trabalho incrível, lindíssimo para a sociedade, para o meio ambiente, em todas as esferas. Então, nós temos a questão da violência policial, como lidar com a abordagem, né, policial, como é que você lida com a situação. Nós sabemos que, infelizmente, né, não são todos, mas a gente tem vivido um momento na Bahia muito delicado relacionado a isso. Né? A gente não é a maioria, mas sabemos que, como em todos os órgãos, né, nós temos pessoas que agem da forma correta e outras que não agem. Então, a gente tem cartilha sobre isso também. Então, temos cartilhas sobre praticamente todos os assuntos, né, relacionados aos grupos vulnerabilizados dentro da Defensoria. Além disso, né, é dever do defensor público, na unidade em que ele está, na unidade que ele atua, fazer o que a gente chama de educação em direitos. O que é isso? É sair do seu gabinete mesmo e ir até essas comunidades. Então, comunidades quilombolas, nós temos aqui em Lauro de Freitas, por exemplo, Quingoma, temos Rio dos Macacos ali em Simões Filho, né, temos aldeias indígenas aí por toda a nossa Bahia. Então, a Defensoria Pública, ela, né, nosso papel é um papel muito itinerante, de sair mesmo do nosso gabinete, da nossa zona de conforto, e ir até essas comunidades, fazer educação em direitos. Então, ir numa escola indígena e explicar como é que vocês acessam a Defensoria Pública, quais são os seus direitos. Então, a gente faz muito esse trabalho, inclusive junto com a própria ouvidoria, já que tem tudo a ver, né, as lideranças com a sociedade civil. Né, nós recebemos muitos convites
da sociedade mesmo, para nos fazermos presentes em evento, em palestra, em escola. Então, você agora falou, por que a Defensoria não vai falar para o batalhão? A gente vai com todo prazer, assim, com toda alegria, falar desse trabalho e falar sobre direitos, né? Eu falei aqui agora um pouquinho da questão da violência policial. A Defensoria Pública, ela tem, assim, a gente tem essa defesa da população mais vulnerável, sem esquecer também que nós temos, né, Juraci, como você bem sabe, pessoas, né, homens e mulheres fardados que também são vulneráveis, que também não têm condições de arcar com advogado quando eventualmente estão lidando com alguma situação. E nós temos convênios, tanto aqui em Lauro de Freitas quanto em Salvador, em que a Defensoria Pública age em defesa desses agentes públicos também. Sim. Então, ao mesmo tempo em que a gente vai fazer, né, vai buscar, né, as informações, vai chegar junto quando existe a violência policial de fato. E nós também chegamos junto dos agentes policiais quando eles também são vítimas. E sabemos que todos são, né? Então a gente faz sempre esses papéis, né? A gente chega junto mesmo de quem mais precisa, independente de qualquer situação. Quando a senhora fala isso, doutora, dando um cortezinho aqui, até indo por outra seara, a questão dos direitos humanos. Quando a senhora fala aí, a gente cobra a responsabilidade, mas também a gente protege. E aí a gente vê que, às vezes, em alguns exageros até das forças policiais, se cobra muito os direitos humanos. Diz assim, por que o policial não tem esse amparo como o marginal tem, como o acusado tem? Então, aí cai exatamente no que a gente está conversando. Sim. Como eu falei aqui bem no início, né, Gabriel? Todos têm o direito de defesa. Sim. Todos. O policial que dispara, seja lá por que motivo for, ou para se defender ou porque agiu de forma errada, ele tem o direito de defesa também, ele tem o direito de se explicar. E a Defensoria Pública, quando a gente fala de direitos humanos, é direitos humanos para todos os humanos, né? Para aqueles que estão à margem da sociedade, né? Para aqueles que cometem delitos, seja do lado ali, né? Do outro lado da farda ou fardado. Então, a gente tem muito essa preocupação, porque os direitos humanos precisam, né, atingir tanto as comunidades quanto as Forças Armadas também. Nós sabemos que, muitas vezes, né, os policiais, eles agem em legítima defesa, e outros a gente sabe que não é legítima defesa. Mas para todos eles, né, nós temos um atendimento diferenciado, assim, um local diferenciado. Sim. O policial militar, ele não é atendido no mesmo local onde o réu do processo é atendido, né? Quando nós pensamos nesse tema de cooperação na época, né, começou com o governo do Estado, na época foi pensado exatamente isso. Precisa-se de espaços diferentes. Não dá para colocar, por N razões, 1000 razões que a gente poderia passar aqui dias nesse podcast aqui falando. Mas por 1000 razões nós não podemos colocar essas duas pessoas para serem atendidas juntas no mesmo lugar pelo mesmo defensor. Não tem condição, não tem como. Então hoje, né, os policiais civis e militares, vou falar de Salvador, que é o nosso caso, né, nosso projeto piloto, apesar de já estarmos fazendo aqui em outras cidades também, com as guardas municipais, mas em Salvador existe, né, ali nos aflitos, o local específico para os policiais que precisam de atendimento pela Defensoria Pública se direcionarem. Então, eles não vão ser atendidos na unidade criminal como os réus de processo criminal eles são atendidos. Então, tem que ter todo esse cuidado. É essa que é a bandeira da Defensoria Pública. Os direitos humanos são para todos, sem distinção. Então, todos têm o direito à defesa, todos têm o direito de serem acompanhados, todos têm o direito de terem os seus direitos reconhecidos, inclusive os próprios policiais. Então, a gente não faz esse tipo de distinção. E a relação da Defensoria com o Ministério Público e o Tribunal? Como é visto? Como é essa questão da Defensoria Pública? Bom, nós... Eu digo de relacionamento também, porque eu imagino que o Ministério Público deve ter um choquezinho, eu acho. Na verdade, o choque que nós temos, Gabriel, é dentro do processo. Não, eu digo jurídico. Eu digo jurídico mesmo. Um processo num júri, por exemplo. Sim. Às vezes a emoção vai à flor da pele, né? Como sempre, né? E aí eu posso falar por mim, pelos meus colegas, sempre com muito respeito, tá? A gente pode às vezes levantar a voz, discute, mas assim, sempre com muito respeito, né? Até porque o decoro com os outros órgãos do sistema de justiça, ele é um dever nosso, é uma obrigação, tá? Nós não podemos nos desrespeitar, apesar de, infelizmente, termos relatos, inclusive, né, principalmente contra defensoras mulheres, muitas vezes de algumas atitudes mesmo machistas, né, dentro do sistema de justiça. Ainda sofremos com o machismo dentro do sistema de justiça, mas, via de regra, é um tratamento muito respeitoso, né, e de cooperação. Geralmente, eu digo isso, eu fui defensora pública, inclusive, em outro estado, e eu tive a oportunidade de ir para uma comarca que não tinha defensoria pública ainda. E quando eu saí de lá, eu lembro que o juiz, que logo de início não era, assim, não é que não era fã do trabalho, mas não sabia como lidar com a defensoria pública, como, por exemplo, com o prazo em dobro. Ele não sabia lidar no início com o prazo em dobro, porque nunca tinha trabalhado com o defensor público.
Por quê? A Defensoria Pública é uma instituição nova, né? A gente está chegando nos locais. Via de regra, quando a gente sai das comarcas, geralmente os juízes adoram ou torcem. Muitas vezes hoje, o Tribunal de Justiça, vou dar um exemplo para vocês, a Ilha de Taparica. Hoje a sede que nós estamos é um imóvel cedido pelo Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça tem o maior interesse em que a Defensoria Pública se faça presente, né? Para não precisar, por exemplo, ficar buscando advogado dativo. Ó, o réu chegou aqui, não tem defensoria, tem que buscar. Aí tem que achar um advogado que está ali correndo, né, pelo fórum, que já está com seus clientes, já está com suas demandas. E dá celeridade ao processo. Dá celeridade, até pela própria organização mesmo, da pauta do juiz. Dá legalidade no processo, porque se não tiver um defensor, o processo é todo nulo. O processo não pode continuar. Não pode continuar. Às vezes, como a gente chama, a audiência cai. Né? O juiz está lá com a pauta dele toda organizada. Ah, não, na sede não tem defensoria pública, não tem nenhum advogado aqui no fórum, não tem um dativo para fazer. Vai cair a pauta, vai cair a audiência, ele vai ter que marcar para outro dia, reorganizar toda a vida, atrasar o processo. Soltar réu, muitas vezes, porque o prazo, né, já está muito longo, o réu preso sem que a audiência tenha acontecido. Então, assim, mas via de regra é uma relação de cooperação. O melhor cenário para o sistema de justiça é quando dentro de uma mesma unidade, de uma mesma cidade, Defensoria Pública, Ministério Público e o órgão do Poder Judiciário trabalham em conjunto, né? Conseguem se organizar para trabalhar em conjunto. Por mais que os interesses, né, principalmente Defensoria e Ministério Público, sejam interesses às vezes conflitantes, às vezes não, né? Processo criminal, às vezes o Ministério Público... Mas isso acontece também na advocacia privada. A briga não é contra a pessoa, nem o juiz, nem o... Mesmo porque todo mundo está de pé de igualdade. Verdade, exatamente. A questão é o interesse do processo, defender a sua parte, dentro do que você acredita. Existe a regra também no código da OAB, existem as regras do código de ética, que eu tenho uma regra, assim como no octógono lá tem a regra do MMA. A gente também tem nossa regra aqui. Não pode chutar quando tá no chão, entendeu? Não pode. A gente também tem nossas regras. E o cenário ideal é quando todo mundo se respeita. Às vezes, no mesmo processo, tem defensoria, tem advogado particular, um por cada réu, um processo com muitos réus. Mas acontece sempre, aí ele tá falando isso, achando que é só o advogado ou defensor que vai contra o promotor e contra o juiz. Mas tem promotor que vai contra advogado e contra defensor. Não, porque leva o pessoal, eu tô trazendo aqui como novidade porque eu não sabia que o defensor público atuava no Tribunal do Júri. Atua. Temos, assim, excelentes atuações. Inclusive, na verdade, a maioria dos processos, principalmente no interior, é de defensoria pública. Né? São pessoas... Até porque, assim, segundo a tabela da OAB, o valor para se fazer um tribunal é um valor digno, que tem que ser mesmo, porque é um trabalho hercúleo fazer um júri. Eu falo como defensora do júri mesmo. O júri você tem a preparação de antes, você tem que se preparar para fazer o júri. Tem que estudar muito bem o processo. E a gente vê grandes nomes, grandes juristas aí. Exatamente. Você não sabe, você entra no tribunal, você não sabe que horas você vai sair, porque o júri pode demorar 1 hora, 2 horas, ou 1 hora é pouquíssimo provável, né? Por conta dos debates. Mas pode demorar de um turno até dias, né? E geralmente depois do júri você sai muito cansado. Então, não é um trabalho fácil, então tem que ser muito bem remunerado, mesmo. E a tabela, as pessoas muitas vezes não têm condição de custear. Hoje nós temos um trabalho dentro da Defensoria Pública também, que é o grupo itinerante do júri. Então, nós temos defensores, né, que se organizam, se voluntariam, defensores de todas as unidades, que vão até locais onde não tem a defensoria pública e vão realizar júris. Né? Justamente, tem cidades, Gabriel, que nenhum advogado quer fazer júri. É engraçado isso. Os advogados não querem fazer. Alguns porque não tem costume, não tem intimidade com a matéria. Outros, às vezes, o caso ali para aquele interior, uma cidadezinha pequena, é um caso muito emblemático. O advogado mora ali, vive ali. Realmente é uma situação bem delicada. Né? Não é como qualquer outro tipo de processo. Tem processo, eu já vi isso, né? De ter um júri e ninguém querer fazer. Né? O juiz até nomear o advogado. Não posso, tenho motivos pessoais, não quero fazer. E aí agora a gente tem esse grupo itinerante que às vezes o juiz pede, tem algum defensor para vir para cá? E a gente consegue também levar esse trabalho, né, de acesso à justiça para todos, também nos interiores que ainda não tem defensoria. A nossa maneira é de ir chegando nos locais onde a população mais precisa também. Eu fiz especialização em direito de júri e com um cara que é fera aqui na Bahia, Sérgio Odoai, Fabiano Pimentel. Fabiano Pimentel foi meu professor da faculdade, na sumidade. A sumidade no júri. Exatamente. Se você for lá, você quer assistir vários. É muito interessante. Até para quem não é da área, assistir o júri é muito interessante. É muito interessante. É realmente... É o direito que você vê na novela, no filme.
Então, realmente, é cheio de simbologia, né, Juraci? Sérgio Cheio Aldoé de diz assim, formalidade. eu ganhava um júri só levantando as mãos, sacudindo Tem aquele as caso mãos. famoso de É Doc um Street encanto. também, do... Doca Street. Do livro de Evandro É muito Lins e Silva. interessante, mas tem Bom que dominar livro. o processo. Se não dominar, você... Exatamente. E conhecer o direito... Principalmente quem é defesa. A defesa tem que conhecer os detalhes do processo, né? Para você conseguir realmente montar aquele jogo do quebra-cabeça, mostrar aos seus jurados ali o que é que você quer provar. Que não necessariamente é absolvição, nem sempre é, né, Juraci? Já Sempre sabe é. bem disso, nem O sempre cara é. já vai sabendo o que é que Às ele vezes quer. você vai tirar só uma qualificadora que você acha que não é justo. Às vezes você vai pedir uma causa de diminuição de pena, um privilégio, alguma coisa assim. Nem sempre, né? As pessoas, nossa, mas como é para você defender um cara que você sabe que é culpado? Primeiro, a gente parte daquela premissa, né, de que todos têm o direito de defesa. Eu, particularmente, como defensora, a gente sabe que hoje a gente tem ainda, né, e a gente ouve, infelizmente, muito falar que a justiça é só para quem tem poder, só para quem tem dinheiro, para quem é rico. E eu, como defensora pública, eu tento muito desmistificar isso, né? Eu quero dar ao meu assistido, que é uma pessoa humilde, uma pessoa carente, o mesmo nível, a mesma qualidade de defesa que ele vai ter se ele tivesse R$1 milhão para pagar para qualquer dos melhores advogados desse país para defendê-lo, né? Nós, como Defensoria Pública, nós buscamos isso, né? Buscamos essa qualidade, prestar esse atendimento de qualidade para desmistificar isso de que não tem dinheiro para pagar, vai ter um atendimento, né? Nosso país a gente tem muito isso, né? Que quem não tem dinheiro não vai ter um bom serviço prestado. E na Defensoria Pública hoje, com muito orgulho, a gente pode dizer que com a gente esse ditado ele não se faz, não. Então, e às vezes não é só... eu sei que o cara é culpado e eu vou defender mesmo assim. Tem 1001 estratégias em todos os processos, não só no júri, né? Nem sempre é só absolvição, nem sempre é dizer que a pessoa é inocente. Muito pelo contrário, às vezes, quando a pessoa confessa, vai ter um abatimento de pena ali. Tudo é muito bem estudado, muito bem calculado, para que a pessoa tenha uma defesa de qualidade. Eu acho que é isso que a gente... Doutora, todo mundo que trabalha com isso tem que buscar garantir. Doutora, como é que a senhora vê a questão da sociedade que às vezes o cara vai para júri ou então... um próprio processo comum mesmo de conhecimento e a pessoa é absolvida e a sociedade não aceita. E a pessoa diz assim, ele é culpado. Aí a pessoa atribui alguma coisa, diz assim, teve dinheiro, botou dinheiro, por isso que ele está solto, por isso que não foi condenado. Então, bota a culpa em alguma coisa, mas a sociedade não aceita que aquela pessoa saiu ileso, juridicamente. Tem muitos casos, né? Muitos. E é muito complicado a gente lidar com isso. Assim, eu acho que a gente só resolve esse tipo de coisa com informação, né? Eu acho que quando a gente leva a informação, quando as pessoas conhecem como o nosso sistema acontece. E é o que eu sempre digo, né? Falei aqui sobre questões policiais e também não vou eximir o sistema de justiça disso, né? Nós temos pessoas boas e pessoas ruins, pessoas corruptas e pessoas leais e honestas em todas as profissões deste mundo, né? Eu acho que é uma das poucas coisas que a gente pode generalizar. É isso aí. Tem gente boa e tem gente ruim em todos os lugares do mundo, né? Do universo. Então, em todo sistema, a gente vai ter pessoas que vão trabalhar certo e pessoas que vão trabalhar errado. Mas a gente não pode se fiar nisso. Fico muito feliz em dizer que eu acredito, né, dentro do nosso sistema de justiça, na nossa polícia, né, nos nossos órgãos públicos, tem muito mais gente honesta e muito mais gente trabalhando certo do que gente que trabalha errado. Infelizmente, quando acontece um caso desse, né, quando sai na mídia, quando realmente se descobre, tem um holofote muito grande. Mas ainda é minoria dentro da infinidade de processos que a gente tem. É complicado a gente lidar com isso, mas assim, no júri mesmo, que assim, o júri tem os jurados ali, né, que são pessoas leigas na área, geralmente, e também tem muita plateia. Então, assim, eu tento sempre explicar muito bem como as coisas funcionam. Aí eu falo com o meu trabalho mesmo de tribuna, de defensora do júri. Eu procuro explicar muito bem como as coisas acontecem, como as coisas funcionam, né? Para que quem sair dali, seja qual resultado for, entenda o processo, entenda o que aconteceu. Então, eu acho que a educação em direitos, né, quando a gente educa, quando a gente informa sobre como as coisas acontecem, a gente não consegue acabar, mas a gente consegue dar uma amenizada aí. Exato. É bem maior nesse tipo de situação. A senhora que é conhecedora do direito penal e processo penal, o direito penal deu um 180, agora tem um 360, que foi a implantação das audiências de custódia, e agora vem a questão do juiz de garantia. Né? Exatamente. Assim, aí, se a defensoria já tem um número aquém, com esses movimentos todos... Na verdade, a Defensoria Pública, ela foi, assim, apesar de sermos aquém, Juraci, nós fomos os grandes idealizadores da audiência de custódia, né? Assim, a bandeira quem levantou mesmo desde o início foi a Defensoria Pública, foi sempre quem lutou por isso. E é condenada pela população, né? Pois é, e assim... Mas a população não consegue entender como é que funciona. Era bom a senhora agora dar uma esclarecida aí pra gente. Com todo prazer. A audiência de custódia, gente, ela não é feita muitas vezes, né? Eu fico, até vou ser muito sincera, um pouco incomodada
com a mídia fazendo esse trabalho de dizer que a audiência de custódia é para soltar ou para prender. A finalidade da audiência de custódia não é essa, não é essa. A finalidade da audiência de custódia é, eu sempre falo muito isso nos júris que eu faço. Nós temos leis no nosso país. Quer a gente goste, quer a gente não goste, quer a gente concorde ou não. As leis, elas existem. E a gente reclama tanto, né, sempre. Nas leis no país, a impunidade no nosso país. As pessoas já acham que o nosso país é o país da impunidade. Se com as leis que a gente tem, a gente não as cumprir, aí é que a gente cai mais na impunidade ainda. E eu acho que falta, muitas vezes, para a gente fazer uma autorreflexão quando a gente pensa em alguns institutos. A audiência de custódia ela não é feita para prender ou para soltar. Nós temos no nosso Código de Processo Penal os requisitos para qualquer pessoa ser presa em flagrante. Então, o que é um flagrante? Quer a gente concorde, quer a gente não. Eu gosto sempre de bater nessa tecla. Isso já era feito de forma interna, o juiz já fazia. Isso. O que é um flagrante? Como é feito um flagrante? E, diante da prisão em flagrante, né? A prisão em flagrante você acabou de cometer um crime, você foi pego cometendo um crime, e aí a nossa lei ela vai descrever o que é cometer um crime. E você é conduzido à delegacia. O juiz, ele vai decidir se você vai responder o processo solto ou não. Mas antes disso, ele vai avaliar as condições da sua prisão. Se a sua prisão ela foi legal ou não. E aí a gente tem que se colocar também no lugar. A gente pensa muito assim, o grande traficante, o assassino. Mas vamos pensar numa pessoa uma pessoa comum, gente. Às vezes acontece, deslizes acontecem. Eu não estou falando de assalto, falando de crimes pequenos. Entrou no mercado e roubou um pacote de biscoito. Pois é. E muitas vezes vai que um de nós cai na mão de um desses agentes públicos, que não são a maioria, mas que são a minoria, e que a gente sabe que existe, como eu falei, em todas as profissões, que lhe causam mal ali, que passa do limite ali. Na hora a gente sabe o que acontece, a gente tem a mídia também veiculando isso aí. É um agente público que passou do limite. A audiência de custódia é para ela verificar isso, as condições da sua prisão. E eu digo a vocês, né, com estudo, os índices de conversão de prisão em flagrante, prisão preventiva, eles são cerca de, em Salvador, a última vez que eu tive esse estudo, era cerca de 80%. Muito alto. É alto o índice de conversão em prisão. E a gente tem um sistema carcerário? A gente já tem um sistema carcerário inflado, e cheio. E assim, hoje mesmo eu estava estudando, né, lendo alguns artigos, algumas matérias sobre a questão da nossa segurança pública, que eu acho que é um tema que quem trabalha na área, até quem não trabalha, porque a gente está vivendo uma situação muito complicada, principalmente aqui no nosso estado, a gente tem que entender um pouquinho. A gente está vendo nossas leis, a gente teve uma lei muito recente, que é o pacote anticrime, né? Que é uma lei, a gente queria tanto endurecer as nossas normas, a gente conseguiu endurecer as nossas normas, e ainda assim a nossa violência está aumentando. Então, assim, eu acho que a gente tem que questionar o que é que está dando errado, porque algo está dando muito errado. E a gente precisa refletir, estudar sobre isso. Eu hoje, por exemplo, estava lendo um artigo, Juraci, você que é da segurança pública aí, lembrando da Copa do Mundo. Que a Copa do Mundo, assim, todo mundo imaginou que ia acontecer alguma coisa de errada na Copa do Mundo. E até onde o Brasil jogou aqui na Copa do Mundo, né, dentro do nosso país, deu tudo muito certo. E deu tudo muito certo por quê? Porque houve interlocução. Sim. Porque foi um momento único na nossa história em que todos os órgãos trabalharam juntos e se comunicaram. Tinha a Central de Inteligência com a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, a Defensoria, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça. Então nós tínhamos todos os órgãos conversando e alinhando o fluxo de atendimento. Como é que as coisas iam acontecer. Então a gente tem hoje a audiência de custódia, o juiz de garantia. Vou explicar para vocês brevemente, né? Voltando, né? Eu fiz essa breve digressão aqui para falar um pouquinho sobre segurança pública. Mas a questão aí da audiência de custódia, doutora, por exemplo, ali é para ver a circunstância do que se deu a prisão. São para duas finalidades. Primeiro, se a prisão foi legal. Foi dentro da legalidade. Nós temos condições, né? Nós temos regras que dizem se a prisão ela é legal ou se ela não é legal. Depois que o juiz vai analisar se a prisão é legal ou não é legal, é que ele vai analisar se vai converter em preventiva ou vai dar liberdade provisória. Então, o juiz, na verdade, ele pode dar duas decisões. Quando a prisão é nula, tanto até os pedidos da defesa são diferentes. Quando a prisão é nula, o que é uma prisão nula? Você invadiu uma casa de uma pessoa sem mandado. Mas não a pessoa estava... Gente, na nossa lei, fala que para entrar na casa de alguém tem que ter mandado. Você tem que ter mandado judicial. A não ser que um crime grave esteja sendo cometido naquele momento, né? Mas você não pode entrar na casa de uma pessoa de madrugada sem mandado, né?
É porque a diferença, né? No prédio o policial interfona, mas na comunidade o policial invade. Exatamente. É contra isso, Gabriel, que a Defensoria Pública luta. Porque eu sei que na minha casa as pessoas bateriam na porta. Mas na comunidade, infelizmente, a gente sabe que é diferente por diversas razões. Então, a audiência de custódia, primeiro, ela serve para isso. Para saber, para a prisão que ela foi ilegal, a gente pede o relaxamento. Relaxar de imediato. Isso independe do processo, se vai ter processo, se a pessoa vai ser culpada, vai ser inocente. Então, primeiro o juiz define, foi legal ou foi ilegal? Se foi ilegal, relaxamento, acabou, a pessoa vai solta. O documento ali vai para o Ministério Público vai decidir se faz denúncia, se abre processo, se não abre, porque quem abre processo criminal é o Ministério Público. Se a prisão foi legal, realmente foi à luz do dia, tinha um mandado de busca, a gente encontrou isso, encontrou droga, pronto, foi legal a prisão. Vai se averiguar se houve violência, é por isso que todo mundo tem que passar pelo IML, né, pelo exame de perícia, pelo exame médico. Para evitar aquela confissão, para evitar aquela confusão forçada. O que é já muito complicado também, sabe? Porque essas pessoas, quando elas vão para a audiência de custódia, elas são conduzidas pelo policial, geralmente, que fez a apreensão. Então, eu não sei se eu tivesse sido agredida, mesmo na frente de um juiz, com um policial aqui nas minhas costas, que vai me levar de volta para a delegacia, porque independente da decisão, a pessoa volta para a delegacia, mesmo que seja solta, a pessoa vai ser solta lá. Você não é solta na hora, tira a algema e vai embora. Você volta para a delegacia para o delegado assinar e liberar você. Então, você vai voltar na viatura com aquele policial que te bateu e que você falou que bateu na frente do juiz. Então, é muito complicado, muito delicada essa situação. Mas, se tudo ocorreu bem e tivemos uma prisão legal, aí o juiz vai decidir, com base no artigo 314 do nosso Código de Processo Penal, se existem requisitos para uma prisão preventiva. Que é a prisão preventiva? Se você vai responder o processo solto ou preso. E, gostando ou não, achando certo ou não, a nossa lei, ela delimita exatamente. Então, muitas vezes, fulano cometeu crime e está na rua. Qual é o meio da gente mudar isso, pessoal? Elegendo políticos que defendam o que a gente defende, né? Agora, cada um com suas a doutora convicções. não acha que o índice de recorrência é alto? A senhora não acha que o marginal que está ali fazendo aquela situação, ele não pesa também o crime dele com a situação da audiência de custódia? Os antecedentes dele. É isso. Mas os maus antecedentes já é um requisito para a preventiva. Então, é um dos requisitos. A reincidência, né, o fato de existirem outras situações, já é um indicativo para o juiz, então, sobre a prisão preventiva. Outro fato também que leva em questão é a questão do tipo do crime, tipo penal, que pode caber fiança. O cara chegar ali, sentar, por mais que seja legal que esteja, pedir o arbitramento da fiança. Isso. Para os nossos assistidos, por exemplo, é uma situação que é muito delicada, né? A pessoa acabou de ser presa. Ela sequer tem condição de pagar um advogado. Como é que ela vai ter condição de pagar uma fiança? Aí a gente volta para aquela questão do o rico tem mais direito que o pobre, então? Porque o rico que tem o direito para pagar uma fiança e o pobre que não tem, um vai ficar preso, o outro vai ficar solto. Mas aí eu vou fazer um questionamento agora aqui. A gente está aqui para isso. É polêmico. Não, mesmo contratando um advogado, às vezes a pessoa não tem condição de pagar porque o advogado cobra, às vezes o valor não é tanto para acompanhar a audiência. E quando chega lá, o juiz arbitra um salário, 2 salários, a pessoa não tem. E aí vem meu questionamento contra a lei até, que eu digo assim, se cabe a liberdade com fiança, por que não sem fiança? Eu tenho uma opinião muito parecida com a sua, Juraci. Para mim, a fiança, eu uso isso nas minhas petições, é uma marginalização da pobreza. Eu entendo a fiança para os seus clientes e para os meus assistidos. Eu já pedi várias vezes que o juiz... Né? A dispensa, mostrando que a pessoa não tem condição de pagar e mostrando isso. Se cabe a liberdade com fiança, por que não sem fiança? Eu peço. Eu conheço casos, né? Porque muitas vezes as pessoas, logo quando elas são presas, no desespero, elas vendem o que tem para pagar um advogado para acompanhá-las ao processo. Né? Elas querem, né? E às vezes não tem dinheiro para continuar. Aí vão para a Defensoria Pública, porque só tinham dinheiro mesmo. Tudo que tinham em mãos... Pagaram aquele advogado para conseguir, né? Para fazer o trabalho dele, né? Para fazer a audiência de custódia. E geralmente depois eles não têm. O advogado tem que cobrar seus honorários também, não pode trabalhar de graça, né? Não é? Acompanhar um processo é muito mais caro do que fazer uma audiência de custódia. Eu já comecei antes das custódias que ia pro processo mesmo e resolvia no processo. Pois é. Então, assim, a audiência de custódia, a gente tem que pensar que se fosse com a gente, né?
Se você fosse pego pela polícia por engano, eu vou dar um exemplo claro para vocês agora, né? Vou até polemizar aqui um outro assunto, que é o reconhecimento facial. As nossas câmeras de reconhecimento facial que agora estão tão em ascensão. E só para corroborar, eu vi agora uma entrevista em São Paulo, tem a coisa, né? É igual a Feira de Santana, São Paulo. Acho que feira é pior. Eu também acho. A questão do reconhecimento via foto, né? Que está levando muita gente de São Paulo. Eu vi uma matéria levando muita gente ficando preso pelo reconhecimento. O cara chega na delegacia, o cara diz assim: você conhece essa pessoa aqui? É esse? Aí você olha assim, a foto está mais escura e você diz: parece com esse aí. Então vai esse aí mesmo. Aí essa pessoa vai presa. Quanto tempo ela teria que esperar para provar que não é ela naquela foto? Ele vai virar um gorgonzola. Na audiência de custódia se comprova que essa é uma prisão ilegal. Porque é um reconhecimento que não está de acordo com nossa lei. Não foi flagrante, não está de reconhecimento com nossa lei. Caso emblemático, reconhecimento facial, né? Nosso primeiro teste de reconhecimento facial foi em Feira de Santana, na micareta de feira. E tiveram uma taxa, inclusive, muito alta, né? De pessoas sendo reconhecidas erroneamente, principalmente pessoas negras. Por quê? As máquinas de reconhecimento facial, elas vêm do... Acho que é do Japão ou é da China. É uma das duas, eu não me recordo muito bem, mas é um país do Oriente. E os testes que são feitos em pessoas de característica asiática. Não são... Traços finos. Traços finos, os olhos... Tudo. Então, assim, para fazer... E é um artefato que só funciona, né? Quanto mais você bota ele a teste, melhor ele fica. Quanto mais rostos ele capta, mais ele vai ser capaz de distinguir uma tecnologia que né? Eu tive essa matéria na minha pós-graduação e é um assunto muito interessante. Agora o que está acontecendo, né? A identificação artificial rápida. Né? Isso. Então, assim, se uma pessoa for pega por engano, por exemplo, se não tiver audiência, se fosse, né? Aconteceu já, um trabalhador, que foi pego aqui no metrô, por engano. Porque como é que funciona o reconhecimento? Ele bate 90%. Se tiver 90% de similaridade, a polícia mais próxima é acionada e diz, pega ali que é suspeito. É suspeito. Mas olha só o que já aconteceu. A pessoa já estava ali no metrô, indo pro trabalho, foi abordado, foi algemado, foi conduzido, todo mundo ali viu. Isso pode acontecer dentro do seu trabalho. Então, assim, a audiência de custódia, ela precisa acontecer para corrigir os erros. E nós somos humanos. O sistema de justiça é um sistema conduzido por humanos. Os erros estão aí. Então, a audiência de custódia, ela precisa acontecer para evitar que os erros aconteçam. E evitar, inclusive, os excessos. Sim. E o juiz de garantias é algo que é muito semelhante. O que é o juiz de garantias? Quando isso tudo acontece, né, o juiz que avaliou a legalidade da prisão não pode ser o mesmo juiz que vai julgar o caso. Por quê? Infelizmente, na audiência de custódia, a audiência de custódia ela não serve. Eu sempre digo isso a meus assistidos quando eu vou conduzi-los na audiência de custódia. Olha, hoje aqui não é para falar se você está certo, se você está errado, se você é culpado, se você é inocente. Você vai ter um momento para isso na frente do juiz. A gente vai fazer sua defesa, a gente vai falar tudo que... Mas muitas vezes ele fala. É isso que eu ia perguntar, porque... Fala, gente. Na hora do desespero, você quer falar tudo. Você fala coisas, inclusive, que podem te prejudicar. Entendeu? Que pode te prejudicar. Você, assim, alguns acabaram de sofrer algum tipo de violência, seja do policial, seja da comunidade. Então, ali é um momento em que os nervos estão muito à flor da pele. Então, assim, o juiz, ele tem que ser um ser absolutamente imparcial, né? Absolutamente impossível, porque somos humanos, mais uma vez, não dá para ser imparcial. Mas é muito melhor que o juiz que vai julgar o processo não seja aquele juiz que julgou o flagrante. Né? Isso dá garantias para todas as partes. Para a acusação, para a defesa, para o réu, para os policiais que fizeram a condução, para tudo. Porque, por exemplo, o fato da pessoa, né, apesar da Defensoria Pública lutar contra isso, hoje é entendimento pacificado, que mesmo que a pessoa, né, tenha sofrido violência, mas a prisão foi legal, apesar de, no meu entender, a violência já torna a prisão por si só legal, mas nossos tribunais entendem diferentes, o processo ele vai continuar e, às vezes, a prisão vai continuar. Às vezes o próprio juiz sofreu violência que relaxou. Ele vai encontrar com esse réu lá na frente. O juiz está contaminado até pro bem. Foi o cara que apanhou, eu já relaxei a prisão. Então vai ter um olhar até mais benevolente para aquele réu. E o inverso também. Já mantive preso. Às vezes a pessoa tá ali, acabou de ser presa, tá agitada, fala alguma coisa que não deve. Aí vai cair na mão desse juiz de novo na instituição. Então, literalmente para garantir, né? Para que o juiz ele esteja o mais isento possível de emoção e julgue com a maior justiça possível. Sim. Agora, doutora, a gente vê muito a advocacia reclamando muito da questão de pé de balcão.
que tem que bater, passar vergonha com o assessor atende quando quer, o juiz está com a porta fechada, o juiz não atende, o juiz não está na comarca. E eu vou voltar, essa relação do defensor, e muitos advogados estão perdendo esse brilho da advocacia por conta disso, por esse desgaste de ter que ir lá ficar batendo em porta, como o termo, humilhação com a classe dos advogados. E a defensoria nesse quesito? Há o tempo dela ir lá também, de fazer a diligência? Como é que essa rotina assim, de dia a dia? Olha, via de regra, Gabriel, nós ficamos, né, a defensoria, pela quantidade de processos que tem. Então, assim, eu lembro bem da minha rotina quando eu era defensora pública em Alagoinhas. Eu chegava no fórum 8 horas da manhã, e aí passavam vários advogados naquele dia, né? Sentavam na mesa aqui de audiência. Então, nessa audiência era doutor A, na audiência seguinte era doutor B, aí, às vezes de tarde, doutor A voltava, doutor C. Geralmente era eu o dia inteiro. Então, às vezes, nem sempre, a gente acaba criando uma proximidade maior por estar mais tempo dentro do fórum. Eu tive algumas dessas experiências. Por outras vezes, não. Infelizmente, assim, agora mesmo, Juraci deve saber, advogado, tem um balcão de justiça virtual, Sim. né? Tem cartórios que funcionam maravilhosamente bem o balcão de justiça. Você marca seu horário, você tá lá, o juiz lhe atende, e às vezes realmente não quer, né? Muitas vezes, né, eu tive... Vai também do profissional. Vai do profissional. Vai muito do profissional. E a gente vê casos também que quem não vou dizer na sua maioria, mas há casos que a gente vê que quem despacha é o assessor e vai do entendimento da cabeça do assessor. Exatamente, exatamente. Infelizmente tem. Como eu falei, né? Todos os profissionais, todas as linhas. Eu já presenciei um caso mesmo que foi a cabeça do assessor e quando conversou com o juiz pediu para ver a peça e pediu para mudar. E discordava do posicionamento do próprio assessor. E ele ia assinar, né? se não fosse lá. Sim. E aí, às vezes, a gente não consegue, né, esse contato. Eu, por exemplo, a questão das diligências, como eu ficava um dia inteiro com o juiz, às vezes eu fazia diligência na mesa de audiência. Entre o outro, doutor, esse processo aqui, né, eu fiz esse pedido aqui, não foi apreciado ainda, tem como você ver? Porque eu ficava ali, realmente, a defensoria, como a gente tem uma quantidade, e a gente tem muito processo dentro de cada vara, né? São muitos assistidos. Então, às vezes, a gente consegue ter um fluxo maior por estar mais tempo lá. Mas às vezes, também a depender do profissional, a gente tem as mesmas barreiras. É guerra, né? É guerra. Agora eu estava conversando até com o Júlio, a gente estava batendo um papo esses dias, e a gente estava conversando sobre o número de advogados hoje que tem. Hoje está, se não me engano, na OAB está 90 e poucos mil. Quase 90, E quando a gente traz isso para a população da Bahia que está hoje aqui, né? Só Salvador está quase 3 milhões, a Bahia são 12 milhões, se eu não me engano. E a gente estava conversando sobre isso, a gente até bateu um embatezinho de que não é um número... Né? Eu digo porque esses 90 mil, 30% não advoga. Então você ainda diminui ainda mais. Então, se a gente já não tem uma defensoria com um número, né, punjante para atender essa população, e o número de advogados também, e a população não tem a condição de pagar, fica uma dicotomia, fica uma dureza pelo caminho aí. Um caminho de justiça muito tortuoso, né? E a gente vê uma justiça também que a gente questiona muito da lentidão, de andar. E eu acho também que muitas coisas que aconteceram nesses tempos aí que tiraram meio que a venda da justiça, né? E trouxe aquela confusão pra gente de acredita na justiça, não acredita na justiça, ela é real, ela não é real. Então eu acho que isso pra população também, quando a gente vê assim, eu como cidadão, você fica com aquele pé atrás, aquela situação. Eu imagino que você deva ver, como a senhora falou, muito isso, né? Esse descrédito. Infelizmente. E aí é que eu lhe digo. Aí é que entra, por exemplo, o juiz das garantias. O juiz das garantias é para evitar exatamente o tipo de fato que você está me relatando aí, né? Alguém que conversa com alguém, que passa um detalhe para alguém, né? Essas garantias, quando a gente fala de garantia, eu sei que a população como um todo pensa assim, é garantia para o bandido, é garantia para quem infringe lei. Mas o que a gente não pensa é que essas garantias elas são para todos, né? É a mesma coisa dos direitos humanos, é para todos, é para que um dia, um de nós não acabe sofrendo. É aquele ditado que a gente fala, né? Eu vi aquela situação e era injusta, mas não era comigo mesmo. Aí eu vi fazendo com alguém, mas não era comigo mesmo, até o dia em que a justiça bate na nossa porta. É isso quando mesmo. a justiça bate na nossa porta, e eu não vou para longe, eu digo assim, quando nós tomamos uma multa de trânsito que é injusta. Olha como aquilo dói na gente, mas eu não fiz, não fui eu não estava lá. Olha a injustiça que bate quando a gente toma uma advertência da prefeitura que seja. E essa multa de trânsito é polêmica, porque ainda dói mais porque a Jade lá quando você bate, ela só te responde sim ou não. Exato. Ela não lhe dá uma resposta... Entendeu? Aí então, onde assim, dói quando mais a ainda. justiça bate em cada um de nós, então, assim, às vezes, quando a gente vê determinadas situações, nos parecem situações muito distantes, né, da justiça. Essa lei aqui, que vai... audiência de custódia. Mas um dia,
pode acontecer um erro. Que espero que nunca aconteça, mas pode acontecer um erro comigo, com o Juraci, com você. Quem dirige, eu costumo dizer isso, quem está no volante, qualquer hora pode cometer um crime. Pois é, exatamente. O volante, a estrada, né? O mundo tá aí cheio de nuances que podem nos colocar em situações em que a gente, nesse momento, a gente vai querer garantias. Né? E aí, a última coisa que você vai querer é que alguém lhe diga, não, você não tem direito nenhum aqui, não. Ah, você tem direito de advogado? Não, não tenho. Ah, cale a boca aí, fique quieto aí, até seu advogado chegar. Então, as garantias são para todos nós. E é por isso que, né, a defesa, né, a OAB, a defensoria, a gente defende tanto direitos e garantias. Porque são para todos. Para quem anda errado, porque todo mundo tem direito, mas para quem anda certo também. Porque amanhã ou depois pode ser que a gente precise dessas garantias. Estatística de demanda, doutora, a defensoria, ela buscada mais em qual área? Família. Sem sombra de dúvida, é nosso carro-chefe, é família. Assim, mas é disparado. Na pandemia aumentou muito. Nossa. Na pandemia, assim, pra gente foi um desafio muito grande, porque nós não podíamos sair de casa, né? As audiências eram todas... Começou a novidade da audiência virtual e a gente trabalha com pessoas absolutamente vulneráveis. E atendimento, né? A gente teve muito problema na época da pandemia, das pessoas não terem um celular. A gente vive isso na defensoria. Né? Parece uma realidade muito distante, mas a gente tem assistido que não tem telefone, que não tem celular, que mora na zona... Né, tem o celular, mas não tem crédito. Mas não tem crédito, e aí entra na audiência como? Né? Principalmente nos piores momentos da pandemia, que ninguém podia sair de casa, era um horror pra gente conseguir. Tinha assistido que a gente não conseguia contato. Aí era o momento de conversar com o juiz, né? Por vídeo, que na época só podia por vídeo. Ó, doutor, a gente tá tentando contato aqui, mas olha onde essa parte mora, olha onde essa pessoa mora. Provavelmente não tem, é uma pessoa humilde, não tem contato de celular, não tem vai ter que esperar voltar, as coisas voltarem um dia, né? A gente não sabia se ia voltar, a gente tava naquela escuridão, né? Foi muito difícil pra gente, né? Tentar viabilizar os atendimentos virtuais, como é que fazia pra atender o assistido, como é que fazia pra atender a parte... Né? Não sabe nem mexer. Quem tem não sabe mexer. Então, assim, foi muito, muito difícil pra gente por conta da questão da carência digital mesmo, né? Que é uma das vulnerabilidades financeiras também da nossa população. E naquele tempo tínhamos um governo que chegou junto, né? Doutora, eu vejo que a defensoria, assim como a senhora, até parabenizando mesmo, a questão da defensoria é a questão da dedicação da profissão. Assim como os advogados também. E o cliente que está lá, a gente entrevistou aqui doutor Rafael Barreto, e ele estava falando que o maior inimigo do advogado é o cliente, às vezes, porque ele quer um resultado que às vezes pode não chegar. Da mesma forma da defensoria, ele espera um resultado que às vezes a defensoria não consegue, não é por conta de falta de competência ou de compromisso, e sim pelo próprio bojo do processo. E ele sai falando mal, tanto do defensor como do advogado. Como é que a senhora vê essas questões? Bom, então, eu acho que a primeira coisa, né, que a gente aprende quando a gente começa a lidar com pessoas, seja com os clientes, né, na advocacia, eu, por exemplo, eu advoguei antes de virar defensora e, né, depois que passei no concurso, tentar, primeiro, nunca prometer, né? Eu acho que a maioria de nós não faz isso, mas a gente, assim, eu tento o tempo todo ser muito realista. Então, assim, eu trabalho com processo criminal, processos delicados. Então, quando eu vou atender o assistido, que eu vejo que a situação está muito difícil, eu tento ser o mais realista possível. E isso, Juraci, eu entendo que para o advogado deve ser ainda mais difícil, porque vocês estão recebendo por isso. Você chegar e dizer a seu cliente que a situação dele está complicada e que é difícil, pode até inibir ele de querer lhe contratar e continuar com o seu trabalho, né? Talvez para a defensoria essa função seja um pouco menos desconfortável, né? Porque eu tento ser o mais realista possível. Olha, a sua situação é difícil, eu vou dar o meu melhor por você. Né, no júri, eu digo a vocês, sem modéstia, que mesmo nos piores resultados, pouquíssimas vezes eu tive clientes, né, assistidos agressivos, arredios, insatisfeitos. Por quê? Porque eles presenciam. Então, assim, eu vejo muito dentro da defensoria, quando o assistido ele vê realmente que você deu o seu melhor, ele tende a reconhecer, principalmente na área criminal. Na área não penal, eu vejo um pouco mais de dificuldade com isso, né? Por incrível que pareça, né? Na área criminal eu tenho mais tranquilidade com esse tipo de situação. Eu acho que o assistido ele consegue visualizar melhor que o trabalho foi bem feito, que você fez tudo o que você podia, né? Que tudo que estava ao seu alcance, né? Já saí de júri 4 horas da manhã, né? Com condenação, outros com absolvição, né? Outros com o nosso pedido atendido. Mas assim, já saí de júri de madrugada com o réu com... Eu acredito que o processo penal é mais tranquilo, porque todo o cara que está sendo acusado, ele conhece um pouquinho de direito penal. Mas os artigos falam de cor. Mais execução penal para atendendo, né, quem está respondendo pena.
Você que não saiba de qual a lei de execução penal não viu, que eles colocam você no bolso. Sabem, doutora, minha saída aqui, ó, eu sei que minha saída é esse dia, minha progressão é esse dia aqui, porque eu fui preso esse dia, assim, assim, assim. Você que não vai com tudo na ponta da língua, não. Eu gosto muito de assistir aqueles programas das televisões, Polícia 24 Horas, ou o que seja, quando dá o flagrante, já fala logo. Já foi preso já, um 57, e daí vai, discorrendo a Bíblia tudo. dele. E assim, e eu acho que entende mesmo, né, que o processo é assim, que o processo é demorado, que vai ter uma figura ali de um acusador. Sim. Muitas vezes, né, quando de fato cometem, sabem que erraram, sabem que cometeram um erro, né, e tem uma facilidade maior de reconhecer que as coisas podem dar errado. Agora, nos outros âmbitos, assim, como eu falei, né, o direito de família, os pedidos em relação ao Estado, né, a parte de fazenda pública, os clientes, os assistidos, eles ficam muito aborrecidos pela demora, né, tudo que a gente sabe que, infelizmente, né, a gente tem um Estado carente como um todo. Então, às vezes, muitas coisas do que a gente pede ao Estado, né, seja Estado, quando eu falo Estado geral, União, município, Estado, governo estadual, às vezes demora um pouco pela própria burocracia da coisa pública. Né? Então, um medicamento, um tratamento, um exame, uma internação. Vai pra gente explicar que tem que passar pela regulação, que tem que aparecer a vaga no hospital. E aí, geralmente, eles ficam bem aborrecidos. Agora, doutora, falando essa questão do feminismo, a doutora atua na área do júri. Eu imagino que para se impor, para ser ouvida, para prender a atenção, já passou alguma situação constrangedora assim? Já, bastante, já. De promotores e de advogados também, infelizmente. Na verdade, assim, das figuras masculinas como um todo. Já fui alvo de gritos, sabe? De piada, muito piadinhas machistas mesmo, sabe? Aquele elogio que é um elogio recoberto de machismo para te diminuir, né, diante daquele sistema de justiça. Isso é bem complicado, até porque você está ali também, é uma situação muito delicada, porque você está trabalhando, né, você está exercendo ali a sua função. E representando o Estado também. Representando o Estado também. Então, assim, já teve vezes que eu falei, eu pedi que constasse em ata, né, a gritaria, as ofensas, né, o que quando a gente fala para constar em ata que fique registrado lá, porque o júri, como ele é todo oral, né, algumas coisas a gente precisa que fique registrado. Então, já pedi para deixar registrado, né, já em alguns casos, não comigo, mas com outras colegas, a gente fez a apresentação, né, no Ministério Público e tudo em relação a isso. Né, infelizmente, não vimos muito resultado, né, porque quando eu digo, né, em relação ao feminismo, a gente ainda tem uma comunidade masculina, não todos, mas ainda uma comunidade muito machista que se protege muito. Então, no júri, principalmente, assim, eu já vivi e vejo colegas que vivem com frequência o machismo mesmo, a violência, e eu digo que é uma violência porque não acredito. Eu vi até na Câmara de Deputados uma deputada até falando, que questionaram ela, por que ela gritava tanto. Ela fez porque o microfone, se você não sabe, é regulado para a voz do homem. Ele nunca foi regulado para a voz da mulher. Então, se eu não falar com minha voz alta, você não para para me ouvir, ele não para para me ouvir, ele não para para me ouvir. Então, eu tive que aprender a gritar para ser ouvida. Exatamente. Então, eu imagino que a dor também desce no tribunal de júri. Exatamente, né? Às vezes é direto, às vezes é uma agressão direta mesmo, com grito, né, com cala-boca, né, já fui vítima disso mesmo. E às vezes é uma doutora tão novinha, deve ter chegado outro dia aqui quando a doutora nasceu, eu já fazia júri há 20 anos. Diga assim, doutora, mas eu sou aluna de Fabiano Pimentel. Exatamente. Então, assim, isso diminui você como mulher, né? A novinha. Quando você diz, novinha, bonitinha. Primeiro, inha, que já é algo que no nosso inconsciente, a neurolinguística, ela nos traz muito isso, né? Quem faz júri tem que entender o porquê de neurolinguística. Sim. Então, a neurolinguística nos traz isso. O inha, a vozinha, baixinha, fofinha. Ela, assim, leva o outro, o ser que está dialogando, a te diminuir. Inconscientemente, ele está te diminuindo. E quando traz a questão, assim, da inexperiência, né, de ser jovem. Então, tudo isso é uma forma de incutir na cabeça do júri de escute a mim, que sou um homem que naturalmente, né, fomos criados para ouvir os homens com mais propriedade do que as mulheres, já naturalmente, né, a cultura machista, sim, homens e mulheres, isso é inegável, e ainda traz esses outros elementos que faz aí realmente com que o júri muitas vezes descarte completamente o que você está ouvindo. E aí a gente tem que usar mesmo, falar alto, gesticular bastante para prender aquela atenção, para fazer com que a pessoa te escute. Me perdoa, até falei de memória, mas tem uma série na Netflix que é até de uma advogada britânica, que ela briga com o sistema para ela ser aceita como advogada e ela investiga um caso e ela desvenda, eu esqueci o nome da série, mas no final eu pesquiso e conta, é uma série muito boa, até de uma advogada, naquele tempo lá de outrora, ela brigando com o sistema. Ela vem melhorando um pouquinho, mas não vem não?
A defensoria está caminhando para isso. A gente está caminhando para isso. Assim, o fato de hoje, por exemplo, dentro da defensoria, dentro da própria OAB também, né? A gente tem muitos cargos de liderança. E duas mulheres na presidência. Duas mulheres na presidência. Né? Temos uma comissão da mulher fortíssima dentro da OAB. Né? Eu conheço as colegas que fazem parte, respeito e admiro muito. Né? Então, assim, dentro da defensoria, hoje, a Procuradora-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público, doutora Norma, é também uma mulher. Então, assim, nós temos mulheres ocupando muito espaço. Subseções também. Subseções. Então, assim, a gente só caminha desse jeito, né? Que sendo a nossa voz ouvida. Então, assim, hoje eu exerço um cargo de gestão dentro da Defensoria Pública. Então, toda vez que alguém chama um representante da região metropolitana para falar, geralmente vou ser eu. Então, assim, vai ser uma voz de uma mulher sendo ouvida, né? Vai ser essa discussão sendo trazida. Provavelmente, não diminuindo o mérito de todos os meus colegas, né, que são amigos de luta, mas provavelmente se fosse um homem sentado aqui, talvez essa pauta nem tivesse chegado. Né? Não que os homens não se importem, mas quando tem uma mulher também no diálogo, essas discussões elas são mais... Elas trazem mais à tona, porque são experiências que eu vivi, né? Em que um colega homem sentado aqui não teria vivido. Então, a gente precisa realmente pautar essas discussões. E o fato de hoje a gente ter, dentro do sistema de justiça e de outros órgãos, né, mulheres, né, exercendo, trazendo essa voz, eu acho que faz muita diferença. Mas sim, a gente tem caminhado para uma melhora. Doutora, a gente está chegando no final já. Eu queria que a senhora falasse sobre a sua coordenação, alguns cursos, ou que a senhora tem o projeto para frente aí, e como é que a gente faz, quem estiver nos assistindo aí, se quiser conhecer mais da defensoria, como é que acessa o site, como é que... Pronto, primeiro eu queria agradecer, né, a Juracy, a Gabriel pelo convite. Né? Esse convite surgiu justamente de uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública de Lauro de Freitas e a Defensoria Pública, justamente por esse tema de cooperação que atende aos guardas municipais que eventualmente venham a responder processos administrativos e que não tenham condições de custear com advogado, ou que não queiram, por exemplo, ser atendidos pelos advogados dos sindicatos, né, aos quais eles fazem direito. Então, assim, foi uma parceria para dar acesso à justiça a nossos agentes públicos também. E, assim, ser defensora pública é um trabalho grandioso, né? É um trabalho que muito me honra, muito me orgulha. Hoje, estar aqui podendo representar, né, a gestão de duas mulheres me engrandece muito. A Defensoria Pública, ela vem trazer esse acesso à justiça, essa educação em direitos. Né? O nosso trabalho vai muito além do processo judicial. Ele vai no acesso à justiça da forma mais ampla, porque acesso à justiça é trazer dignidade para a pessoa humana, para todas as pessoas, né? Como eu fiz questão de mencionar aqui por diversas vezes. É um trabalho totalmente gratuito, é um trabalho que é direito de cada um de vocês que está aqui assistindo serem atendidos, né, na condição de vulnerabilidade, serem atendidos pela Defensoria Pública. Aqui em Lauro de Freitas, nós ficamos na rua Mucugê, ali no edifício Norte Garden, e é onde são feitos os nossos atendimentos, nossos agendamentos. Né? Os agendamentos eles são presenciais, então chega lá, nós temos uma recepção qualificada para atendê-los, para que você possa trazer a sua demanda, trazer a sua causa, e você vai ser encaminhado para um defensor especialista. Querendo entrar procurar saber um pouco mais sobre a Defensoria, nossa organização, nós temos o site www.defensoria.ba.def.br. Né? Qualquer demanda relacionada à região metropolitana, nós temos um e-mail que é 7regional.camacari, né? É o Camaçari sem a cedilha, .ba.def.br. Né? Pode entrar em contato com a gente por esses meios. No site da Defensoria nós temos um chatbot também, que dá informações. Temos o nosso número geral, que é 129, que tira dúvidas, algumas orientações. Né? Para Camaçari, nós já temos o agendamento pelo 129. A próxima cidade em que a gente vai fazer esse agendamento por telefone, para evitar, né, que o assistido fique indo várias vezes, é aqui em Lauro de Freitas, já é a nossa próxima cidade. A gente teve essa experiência na pandemia e viu que deu muito certo, estamos colocando agora em prática. E nós, como Defensoria, como a instituição, né, mais jovem do sistema de justiça, a gente busca, né, ampliar, né, trazer sempre para um debate, uma discussão fora da caixa. Né? A gente olhar além, né, além do que parece ser ali. Quando a gente consegue, né, fazer uma autocrítica, uma autorreflexão de nós como sociedade, revisitar determinados temas como segurança pública, como violência contra a mulher, quando a gente traz um olhar mais profundo, não é só aumentar a tropa, é qualidade, é formação, é política pública, não é só acolher uma mulher vítima de violência doméstica, é tratar o homem. Então, a Defensoria Pública, eu tenho muito orgulho de dizer que é uma instituição, né, que a gente tenta, né, olhar um pouco além, né, para tentar olhar os problemas da nossa sociedade com mais profundidade, porque o que a gente busca é igualdade e democracia.
Dito isso, eu agradeço muito a oportunidade. É sempre uma alegria, né, trazer o nome da Defensoria Pública, representar a Defensoria Pública nos espaços onde a gente vai e levar um pouquinho para que as pessoas possam conhecer. Né? Muitas vezes, só finalizando aqui, um dos pontos que o Gabriel falou, vocês não conhecem. Muitas vezes nós somos chamados de procuradores, promotores, todos os nomes e menos defensores, porque a Defensoria Pública ela precisa, né, se expandir e ser mais conhecida. Então, a ocupação desses espaços é sempre muito importante para isso. Muito obrigada, gente. Doutora, só para concluir mesmo agora definitivo, defender não é passar a mão na cabeça, né? Jamais. Defender é garantir direitos. Sim. É isso aí, é garantir os direitos que a nossa lei e a nossa Constituição nos A sociedade não nos fica com garantem. esse estigma de dizer assim, é defender o vagabundo, defender o bandido, defender o... né? E assim, exercemos a defesa do criminal, mas o que as pessoas, né, precisam saber também é que a gente defende a mãe que precisa pedir pensão alimentícia. Um registro de menor. Exatamente. Fomos nós que, na época da pandemia, fizemos uma ação para garantir que o Estado continuasse fornecendo merenda escolar para as crianças. Na época das eleições, foi graças a uma ação da Defensoria Pública que as pessoas no interior puderam garantir a gratuidade nos transportes e poder votar no dia das eleições, que é algo que a nossa Constituição não garante, transporte gratuito no dia das eleições, para todo mundo poder exercer seu direito a voto. Então, foi por meio da Defensoria Pública que a gente conseguiu garantir. Foi a Defensoria Pública que conseguiu, muitas vezes, né, viabilizar, desobrigar que mulheres, por exemplo, sejam submetidas a exame ginecológico em concursos públicos, né, que é uma violação do direito, né, da mulher, porque o homem não precisa passar e porque a mulher precisaria, né, garantir exame, garantir UTI, garantir acesso, né, das comunidades indígenas quilombolas aos seus direitos, né, levar saúde, levar educação, porque é através desse acesso à justiça que a gente consegue levar todos esses direitos. Então, essas pessoas, elas também são defendidas pela Defensoria Pública, é sempre importante a gente lembrar. Doutora Juliane Andrade, Jogou obrigado, jogou duro. Muito obrigado mais uma vez e aqui o Jurapod está à disposição para outras oportunidades, viu? Quando a senhora quiser. Já está o convite para trazer a cartilha para te bater a Já cartilha. tá. Por favor, o convite está mais do que aceito, gente. Foi uma alegria, um imenso prazer estar aqui conversando com vocês nessa noite. Muito obrigado. Você que ficou aí com a gente, tchau, até o próximo Jurapod. Valeu, galera. Até o Valeu. próximo. Ativar o sininho, hein? Valeu!